Essa obra não vai parar. Essa obra não vai parar. Essa igreja é do Senhor. Essa igreja é de valor. Você é tu que começou no coração de Deus. Esse bairro seguro. Eu te valor, produzindo família, a presença do Senhor, em canção transformada, nessa igreja eu te valor, pois aqui gente pregando, evangelho do amor. Se você também deseja conhecer o Salvador, faça parte dessa igreja. Essa igreja é do Senhor. Oh, glória! ADMB é uma igreja fervorosa e cheia de poder. ADMB é uma igreja fervorosa e cheia de poder. Graças a Deus, louvamos ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos concede, de poder estarmos aqui. Também quero louvar a Deus pela presença de cada um dos irmãos. Deus abençoe vocês de forma especial. E hoje eu quero trazer uma rápida palavra, um rápido ensinamento. Não estou 100% da garganta e eu não posso forçar muito para que eu possa dormir à noite. E nós vamos estar meditando em Neemias capítulo 1. Você abra a sua Bíblia, em Neemias capítulo de número 1. É o texto que nós vamos neste momento tratar com os irmãos em rápido tempo sobre este assunto que está em Neemias capítulo de número 1. Você que identifica o seu irmão do lado com um pouco de dificuldade para encontrar o livro de Neemias, você vai ajudar ele a encontrar o livro de Neemias capítulo de número 1, para que todos nós possamos juntamente estarmos acompanhando esse texto da qual nós vamos estar trazendo este ensinamento de hoje. Neemias capítulo de número 1, e nós vamos ler a partir do versículo 1, dando um pouco de tempo para que todos os irmãos aí possam encontrar o texto citado. Neemias capítulo de número 1, a partir do versículo 1. Todos os irmãos já puderam encontrar o texto? Amém. Então nós vamos estar a meditar. Estou separando aqui uma escrita que fiz, já para a gente não perder tempo. Capítulo de número 1, a partir do 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fedido e as suas portas queimadas a fogo. Meus irmãos, esse texto que nós estamos a meditar
tratando-se a respeito de Jerusalém. Nós sabemos que houve um período em que Deus permitiu, por conta da desobediência e do pecado da nação, ele ser levado a cativo. Eu já ensinei, acredito que também já preguei algumas vezes aqui falando que Jeremias, ele foi a última voz profética que Deus usara para que não chegasse a esta situação em que a nação chegou. Também Ezequiel vai mostrar a situação espiritual que a nação chegou por falta de não receber a palavra, as profecias levadas pelo profeta Jeremias, da qual foi a última voz profética. E a Bíblia vai dizer que a cidade, ela foi tomada. Queridos, existia algo naqueles tempos bíblicos que é muito importante eu ressaltar, mesmo que já falei algumas vezes sobre isso, mas para lembrar os irmãos, para refrescar as vossas mentes, existia algo de muita importância naqueles tempos bíblicos, e se chamava os muros. Se era uma coisa que não podia faltar em uma cidade, era muro. Muro fala de proteção, muro fala de domínio, muro fala de poder. Uma cidade que tinha muros, ela era uma cidade protegida de todas as ciladas do adversário. Todos os inimigos que se levantavam contra a nação de Israel, eles sentiam a maior dificuldade de vencê-la. Primeiro, por saber que Deus era com o povo, porque Deus sempre foi com a nação de Israel. E a segunda era a potência que existia nos muros. Eles achavam a maior dificuldade para adentrar na cidade. Por quê? Porque era impossível entrar senão pelas portas. E pelas portas eles não tinham condições de entrar por conta da guarda. Pelos muros também não tinha como passar, porque não tinha brecha nenhuma sobre o muro para que eles pudessem adentrar a cidade. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu estou falando da importância do muro. Alguém aqui que está aqui no ambiente, assim como eu, já assistiu um filme chamado Cavalo de Troia? Vocês lembram o que aconteceu naquele filme? Vocês lembram que para adentrarem a cidade, eles não tinham condições de entrar na cidade, porque o exército, além de ser forte, a cidade de ser forte, eles usaram uma estratégia. Eles construíram um cavalo. Sim, eles construíram um cavalo, e o exército, ou seja, uma parte do exército inimigo, entraram dentro daquele cavalo. E quando abriram as portas que viram aquele cavalo, acharam tão bonito a estrutura construída, aí pegaram aquele cavalo e colocaram para dentro da cidade. E quando foi pela madrugada, abriram aquele cavalo, os inimigos que estavam dentro dele, e ali conseguiram vencer a cidade, conseguiram saquear a cidade. Ou seja, eles usaram uma estratégia para entrar na cidade, porque não tinha como pelas portas e também pela proteção que existia naquela cidade. O que é que eu quero trazer para esta noite? O inimigo das nossas almas é dessa forma. Às vezes, e quando se fala de muro, fala de poder. Quando se fala de muro, fala de oração. Quando se fala de muro, fala de proteção. Às vezes o inimigo da nossa alma vai tentar te atingir de uma forma, mas quando olha para você, vê você na oração, vê você no jejum, vê você na consagração, vê você na presença de Deus, então teu muro está pronto, ou seja, reforçado na oração, no jejum, na consagração, e ele não encontra brecha nesse muro para adentrar esta cidade que é a tua vida. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar de alguma forma fazer com que
aconteça algo, ou até usar uma certa cilada, algumas estratégicas para poder atingir a sua vida e a sua casa. Então nós temos que viver. A porta está intacta. Isto fala de vigilância, isto fala de boca fechada, isto fala de vida com Deus. Você está totalmente protegido. Então o que o inimigo vai querer fazer? Ele vai querer armar uma cilada. E você tem que estar vigilante para se afastar de todas as ciladas do inimigo. Lembra que eu citei agora? Não conseguiam entrar na cidade. O inimigo armou uma cilada. E que cilada foi essa? Construiu um cavalo chamado cavalo de Troia. Então o inimigo é astuto. Quando ele vê que você não está dando brecha para ele entrar, e isso que o crente tem que fazer, ele não pode dar nenhum tipo de brecha para o inimigo não destruir sua vida e sua casa e a sua família, mas ele vai usar estratégia. E para você vencer as estratégicas do diabo, você identificar as ciladas dele, você vai ter que estar vigilante. Assim como existia nos tempos bíblicos, chamado de sentinela. Quem eram os sentinelas no tempo bíblico? Eram aqueles que eram selecionados, separados pelo rei, para estar em cima do muro. Sentinela. O que é o sentinela? Era aquele que estava com um galo na mão. Entenda. Porque há quem não entenda e chama de como é o nome daquele chofar, né? É chofar que fala que as pessoas sopram. Esqueci o nome também, não estou estudando nem irmão. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Aquilo que muitas das vezes o pessoal quando vai para a banhadeira e berrante, pronto. Então o que acontece, irmão? O sentinela ficava com no linguajar de você, no linguajar nosso, chama de berrante, né? Mas na verdade aquilo ali era chamado de galo. O nome era chamado de galo. Por isso que quando Jesus fala com Pedro e fala assim: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, me negará. Esse galo não está falando do galo animal não, porque não podia entrar na cidade, irmão. Esse tipo de animal não podia entrar dentro da cidade. Esse galo que Jesus cita, era isso, era esse instrumento. Então o sentinela ficava em cima do muro. Olha para aí. Então quando eles avistavam qualquer cilada do inimigo, qualquer exército se aproximando das portas da cidade ou do muro, o que é que o sentinela fazia? Ele tocava. E quando ele tocava, ele alertava o exército. Se aqueles estivessem dormindo, descansando, todos se levantavam de uma vez só, pegavam seus armamentos e ficavam de frente do muro para guerrear. Então o que Deus está querendo falar conosco aqui? Nós precisamos também ficar como um sentinela. O que é um sentinela? Vigilante, irmão. E é vigilante 24 horas por dia. Por quê? Porque o diabo ele vive 24 horas por dia ao nosso derredor, tentando encontrar uma brecha para te tragar. Por que ele vive ao nosso derredor e não ao redor? É uma diferença. Redor estarão os anjos do Senhor te guardando, te protegendo. Ao derredor vive o diabo, procurando uma brechinha para tentar destruir você. Então você tem que estar atento, você tem que estar vigilante. E para o que eu vou dizer, você está pensando que sentinela podia dormir como os vigilantes de hoje? Não, os vigilantes de hoje têm privilégio, irmão. Estão vigiando e ao mesmo tempo dormindo, né? Mas o sentinela não. Sentinela, quando terminava o turno, saía para o descanso e outro já entrava e ficava ali. Se eles vissem qualquer luminário nas madrugadas se aproximando, ele já tocava o instrumento para que o exército se prontificasse para a guerra. Então o que eu estou querendo trazer na noite desse dia, nesse rápido ensinamento, é que nós precisamos termos cuidado. E a pergunta é: como está os teus muros? Como está a tua porta? E como está você como sentinela? Você tem que estar totalmente protegido. Se há brechas, é preciso ser fechadas.
Se há falta de atenção em alguma coisa, você precisa estar atencioso. Porque o sentinela não pode perder a atenção. Porque se o sentinela perdesse a atenção por 1 minuto ou 2 minutos, poderia colocar a cidade toda em risco. Poderia colocar a nação toda em risco. Ou seja, era uma responsabilidade muito grande para o sentinela. Ele tem que estar atento, vigilante. E quando a Bíblia fala sobre sentinela, está falando da vigilância. Por isso que Jesus ensinou categoricamente para os seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quando se fala da vigilância, está falando de sentinela. Tem que estar atento e ter cuidado, porque o adversário da nossa alma, muitas das vezes, ele pode preparar até presentes para te destruir. Ele pode até preparar propostas para te destruir. Ele pode até vir com pratos que aparentemente parecem ser bom para você, com propostas que parecem até ser boa para você, mas é para te tirar do foco, é para te tirar da promessa, é para te tirar da determinação de Deus, é para te tirar da posição que Deus te colocou. Então você tem que estar vigilante. Neemias, irmãos, ele vai ter um grande desafio. Perceba, o nome é Neemias, não é Neemias, porque Neemias significa maldição, mas Neemias significa Jeová conforta. Então agora Neemias vai ser levantado por Deus para trazer conforto para uma nação que estava totalmente arruinada, em cativeiro, sendo humilhada. Porque Deus não escolheu o seu povo para a humilhação. Deus escolheu o seu povo para viver uma vida de vitória. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então Neemias, irmãos, ele está onde? Onde é que Neemias estava? No palácio. Você já imaginou Neemias no palácio agora se preocupar? Ir lá para Jerusalém para levantar muro? Neemias estava em um patamar elevado. A Bíblia diz que Neemias era copeiro. Você sabe o que é um copeiro? Eu vou dizer para você o que é um copeiro. Você sabe o que é um copeiro? O copeiro era aquele que tomava o vinho antes do rei. Era aquele que comia a comida antes do rei comer. Por quê? Porque se houvesse envenenamento, quem morria era o copeiro. Então, por exemplo, quando alguém trazia o vinho para o rei tomar, levava ele até no seu assento do trono, o copeiro estava do lado do rei. Então o copeiro pegava aquele vinho e fazia isso, tomava. O rei esperava um pouco, ficava olhando para o copeiro, porque se ele morresse, é porque o vinho estava envenenado. Se ele não morresse, é porque o vinho estava ok. Então, olha, quem é que queria ser, irmão, copeiro? Deus me livre, era uma coisa que eu não queria ser copeiro. Porque o copeiro tinha muito risco de vida. O copeiro tinha que estar do lado do rei, experimentando a comida. Se tivesse envenenado, ele morria. Se a bebida, se o vinho tivesse envenenado, ele morria. Então Neemias, ele tinha uma função de honra, porque estava ao lado do rei, no palácio, porém perigosa, porque ele colocava a vida dele sempre em risco. Então Neemias estava no meio do palácio, estava na boa, porém Neemias se lembra de Jerusalém. Sabe o que eu aprendo com Neemias? Eu quero que você aprenda desse culto ensinamento. É que Neemias não esqueceu das suas raízes. Neemias não esqueceu do seu povo. Porque tem gente, irmão, que quando recebe bênção esquece. Tem gente que começa, às vezes num momento tão difícil da vida, mas quando Deus abençoa, esquece de quem estendeu as mãos, esquece de quem foi bênção na sua vida. E às vezes passa no dia a dia, nem lembra do que aquela pessoa fez. Quando socorreu nos piores momentos da vida, Neemias dá um exemplo de fidelidade e de caráter. Neemias está no patamar bom da vida, mas ele não esqueceu do seu povo. Aprenda isso. A gratidão vai te levar em lugares que você nunca foi. Irmão, se tem uma coisa que eleva você a posições de honra, a patamares de honra, a ser uma pessoa respeitada,
Uma pessoa quando ela é grata, uma pessoa quando é grato, alcança além daquilo que pensa e imagina. Você lembra? Foi citado aqui, eu acredito que no culto anterior pela irmã Maria, sobre os 10 leprosos. Se eu não me engano foi no culto anterior. Você lembra? Que foi quantos curados? 10. Só voltou quantos? E às vezes, irmão, a gente cometemos esse erro. Deus faz tanto por nós, Deus nos abençoa tanto, e muitas das vezes a gente esquece de vir para agradecer. Quantas pessoas que eu conheci mesmo, que vivia em um momento de escassez, um momento de humilhação, destruído, acabado, muitas das vezes, irmão, ninguém dava nada. Alguém estendeu as mãos, tirou os carrapichos, ajudou. Quando eu falo de carrapichos, eu falo da nojeira do mundo. Ajudou, levantou, estendeu as mãos e depois sumiu. Mas uma pessoa, quando ela tem gratidão na sua vida, ela vai alcançar patamares que para muitos será só sonho. Então aprenda que a ferramenta da gratidão, ela não pode estar longe de você, ela tem que estar em você. O que é que a Bíblia diz ser fiel um pouco? A expressão fiel se chama gratidão, porque é impossível que alguém seja fiel sem ser grato. Se você é fiel, você é grato. Se você é grato, você é fiel. E a Bíblia diz ser fiel no pouco, no muito te colocarei. A gratidão eleva o teu nível. E nós precisamos entender isso aqui. Então Neemias estava em Suzã. Olha, não sabe quantos quilômetros era de Suzã para Jerusalém? 1.600 quilômetros. Não é brincadeira não. 1.600 quilômetros para sair de Suzã, para ir até Jerusalém. Para quê? Para remover pó, para reconstruir as portas, para levantar muro. Ele não foi para uma viagem de luxo para beira-mar. Ele foi para um grande desafio que ninguém queria entrar nesse desafio. Mas eu sempre costumo dizer, Deus sempre levanta alguém para um tempo. Deus sempre vai levantar alguém para um momento, irmão. Deus sempre vai levantar alguém para iniciar algo. Você sabe quanto tempo durou a destruição de Jerusalém? Quanto tempo fazia até Neemias chegar ali? 2.700 anos. E ninguém se colocou em posição para levantar os muros, para erguer as portas. Porque era um trabalho árduo, era um trabalho difícil, era um trabalho cansativo. E tudo que é cansativo tem pessoas que não querem. E tudo que dá dor de cabeça tem pessoas que não querem. Tem pessoas que querem trabalhar na obra, mas querem fazer as coisas mais fácil. Mas aquilo que é cansativo, que é desgastante, tem pessoas que não querem fazer. Neemias mostrou um exemplo. Ele não se importou com o peso, com a responsabilidade, com a dificuldade que iria enfrentar. Mas ele disse, eu vou colocar as portas no lugar e eu vou erguer os muros. Ainda que muitos não venham comigo, mas eu vou. Ninguém queria fazer. Só que quando Neemias chega lá com a fé, com a convicção que ia colocar aqueles muros de pé, a atitude de Neemias contagiou muitos que estavam ali. E começou o povo a se colocar na posição, Neemias, é difícil, mas eu vou contigo, eu estou contigo. Eu vou contigo, nós vamos levantar os muros. Ou seja, Deus sempre precisa de alguém para ter iniciativa. Quando alguém tem iniciativa, o negócio vai. Quando alguém dá o primeiro passo, o negócio vai. Tem coisa na nossa vida que trava por conta disso. Mas vamos continuar aqui. Eu liguei o ventilador porque eu estou suando aqui, mas ao mesmo tempo está me atrapalhando. Mas vamos continuar aqui. Aí o versículo de número 4, me acompanha aí no capítulo 1, 4 diz assim: e sucedeu que ouvindo eu essas palavras,
assentei e chorei. Por quê? Porque quando ele pede informação de como está Jerusalém, ele tem informação que Jerusalém está destruída, os muros derrubados, as portas queimadas a fogo. Ele se comoveu porque era a cidade natal dele. Ele amava a sua raiz, ele amava o seu povo. Então ele se assenta e começa a chorar pela situação. E a Bíblia diz que ele lamentou, começou a lamentar por alguns dias. Aí ele entra no propósito, e o propósito foi esse: e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Por quê? Porque ele teve a iniciativa, ele teve o desejo. Porém, olhe para cá, ele sabia que não é só ter vontade, não é só ter desejo, não é só ter iniciativa. O ensinamento que ele passa para a gente é esse. Ele disse: eu vou jejuar e eu vou orar. Tudo na nossa vida que a gente vai fazer, se você fizer sem oração e sem jejum, está errado. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar de tudo. Se você não coloca Deus em prioridade, mas é uma necessidade que eu estou sofrendo, eu estou passando isso, estou passando aquilo. Irmão, independente da situação que você viva ou esteja vivendo, ore e jejue. Tome uma iniciativa em orar primeiro e jejuar primeiro para fazer qualquer coisa na sua vida, senão as consequências é terrível. E quando eu falo orar, porque às vezes a gente pergunta para alguém se está orando, a pessoa diz: estou orando. Aí a pessoa pensa, irmão, que o orar, quando a gente fala, é só dobrar o joelho, orar e dizer: Senhor, eu coloco nas tuas mãos esse projeto. Senhor, eu coloco na tua mão essas causas. Amém. Aí no outro dia vai e faz. Peraí, e a resposta? Qual foi a resposta que Deus te deu? O que foi que Deus te falou? Ele aprovou? Ele te deu sinal? Porque orar, irmão, é uma coisa, ter resposta é outra. Ele orou, mas ele aguardou a orientação de Deus. Você tem que orar, mas você tem que esperar a orientação de Deus, se é de Deus o negócio. Mas às vezes as necessidades são maiores, né? Às vezes as necessidades são maiores que Deus fica em segundo plano. A gente coloca as necessidades acima de Deus. O nosso querer acima do de Deus. A nossa vontade acima da de Deus. Ah não, que Deus, eu quero. É a minha vontade, é o meu gosto, é o meu desejo. E Deus fica onde? Isso mostra que Deus não é prioridade na sua vida. Porque quando Deus é prioridade na nossa vida, nós só fazemos aquilo que Deus dá a permissão para fazer. Nós só fazemos aquilo que Deus confirmou para a gente fazer. Então, se você não coloca Deus em prioridade, não reclame das colheitas. Isso é interessante. Aí, relendo aqui o versículo de número 3. É isso? Não, 2. Que veio Ananias, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntaram-me pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as portas queimadas a fogo. Versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essa palavra, assentei e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos. Versículo 5. E disse-me: ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, que guardas o conselho e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite. Sabe o que Neemias ensina aqui? Ele está dizendo: a oração
não é aquela questão, você se ajoelhou, orou, apresentou algo a Deus e está bom. Não. Neemias dá um exemplo de como que tem que orar. Ele orou de dia e de noite. De dia e de noite. Ou seja, ele mostra que a oração não é aquela oraçãozinha que você faz e já encerrou, não. Ele persistia na oração para que Deus o ouvisse, para que Deus o respondesse. E ele orava de dia e orava de noite. Pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Ele agora vai colocar diante de Deus o porquê que o povo está vivendo naquela ruína. Em outras palavras, Neemias estava dizendo: eu sei que o povo pecou, eu sei que o povo desobedeceu, é por isso que os muros foram destruídos, é por isso que a porta foi queimada a fogo, é por isso que o povo está vivendo em miséria, porque estão em desobediência. Porque, irmão, a consequência da desobediência é terrível. Quando nós estamos em desobediência, irmão, permita uma expressão na nossa vida, se torna uma miséria. Mas quando nós entramos na obediência da palavra de Deus, quando nós entramos na obediência do Senhor em nossas vidas, a nossa vida é totalmente mudada. Então, Neemias, ele agora em oração, vai expressar diante de Deus e vai dizer: o povo pecou. Só que ele não fica só no povo, ele agora vai se colocar também no meio e confessa também a sua falha. Olha o que diz aqui, ó: perante de ti de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos. Ele agora se coloca no meio, plural, pecamos. Perdão, irmão, perdão. Pecado dos filhos de Israel, que pecamos, correto. Então ele se coloca na posição de um pecador também. Contra ti, ele vai dizer: nós pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Nós temos aqui agora uma súplica. Nós temos aqui alguém agora clamando por um perdão. Porque além de nascer o desejo no coração dele de reerguer os muros, de colocar a porta no lugar, de tirar a nação da miséria que estava vivendo, ele confessa o pecado do povo. Ele confessa o seu pecado, porque ele sabia que em pecado você não pode fazer nada. Por isso que nós temos que estar com a nossa vida diante de Deus, porque o pecado trava a gente de fazer qualquer coisa para Deus. Por isso que ele ora e se coloca: o povo pecou, eu pequei, meus pais pecaram. Então ele agora aqui está em um ato de perdão, pedindo misericórdia a Deus pelo seu pecado e pelo pecado do povo, para que ele começasse a tomar a iniciativa de ir para Jerusalém, saindo de Suzã, para começar a erguer os muros e colocar as portas no lugar. Versículo de número 7: de todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Ele vai dizer: por não guardarmos a tua palavra, por não obedecermos a tua palavra, por não praticarmos a tua palavra, nós entramos nessa ruína. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmão: enquanto há fôlego de vida, há oportunidade. Enquanto você respira, há uma oportunidade de confessar pecado, de deixar pecado e de viver uma vida com Deus. Agora, se partir dessa vida em pecado, no céu você não entra. Porque o céu não é lugar de pecado, céu é lugar de santificação. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Duas coisas: seguir a paz e a santificação. Paz, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É por isso que você tem que estar em paz com seus irmãos. É por isso que você tem que estar em paz com todos. E em santificação.
A expressão em santificação, olha a expressão, ó, em santificação, está falando de um processo. Não é estar santo, mas é estar em santificação. Porque estar em santificação é um processo que nós temos todos os dias. Abriu o olho, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, Senhor. Tente misericórdia de mim, todos os momentos, porque nós falhamos 24 horas por dia. Então o versículo 8 diz assim: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés. Tudo isso Neemias está falando em oração. Teu servo dizendo: vós transgredides, e eu vos espalharei entre os povos. Porque foi isso que Deus falou, que se eles não entrassem em obediência, eles seriam espalhados pelos povos. Irmãos, hoje existem judeus em todos os lugares. Eles ainda estão todos espalhados. Existem judeus aqui no Brasil. Tem um pastor com nome chamado Yosef Akiva. Ele é um judeu e ele está aqui no Brasil. Então existe judeus espalhados em todas as nacionalidades hoje. Por que isso aconteceu? Não estava no projeto de Deus. Mas por que isso aconteceu? Porque Deus disse para eles que se eles não obedecessem, se eles entrassem em desobediência, além de viver a humilhação que estavam vivendo, com os muros derribados, com as portas queimadas a fogo, na miséria que estavam vivendo, eles ainda iriam ficar dispersos, porque estariam errantes como fugitivos. Versículo número 9: e vós vos convertereis a mim, e os fareis então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Versículo de número 10: estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Versículo de número 11. Tudo isso Neemias está falando em oração. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graças perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Então perceba que ele está aqui mostrando para Deus em oração tudo quanto o povo tinha conhecimento, porque irmão, ninguém faz nada sem conhecimento. Tudo que nós fazemos, nós sabemos que está errado. Ninguém faz nada sem saber que está errado. Não existe esse negócio, eu não sabia. A gente fazemos com consciência. Capítulo 2, versículo 1. E sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho, porque era isso que o copeiro fazia antes do rei, e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. O rei achou algo diferente em Neemias. Quando Neemias pega o vinho para tomar, para provar antes do rei, ele vê que o semblante de Neemias está triste. E o rei conhecia muito bem Neemias, porque ele não era alguém que vivia triste diante do rei. Ele não tinha tristeza diante do rei. Então o rei olha para Neemias e vê que ele está triste. Aí o versículo 2 diz assim, olha o que diz aí: e o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Uma pergunta. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. Então quando o rei identifica nele a tristeza, ele temeu tanto em falar para o rei,
que estava triste, porque ele não queria falar para o rei que estava triste. Ele não queria expressar para o rei tristeza. É aquelas pessoas, irmãos, que às vezes estão tristes, estão passando por momentos tão difíceis na sua vida, mas forçam um sorriso, forçam um semblante que está bem, às vezes não está, porque às vezes não quer demonstrar para ninguém sua tristeza. Isso faz bem. Então Neemias, ele se esforçou. Aí no versículo número 3 diz assim: e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido, melhor falando, consumida as suas portas a fogo? Versículo 4. E o rei me disse: que me pedes agora? Porque o rei se preocupou tanto com a tristeza de Neemias, e a tristeza de Neemias era saber que a sua cidade estava destruída, que o rei queria fazer alguma coisa por Neemias. Ele queria fazer algo por Neemias. Então ele faz uma pergunta: o que queres, Neemias? Pede-me agora. Então orei ao Deus dos céus. Isso aqui me chama a atenção, porque quando o rei pergunta para Neemias o que ele queria, ele não disse de imediato. Ele foi tão sábio que ele foi orar para saber falar diante do rei. Olha que homem sábio. Aí vai dizer o texto, versículo 5: e disse-me ao rei: se é do agrado. Porque, irmãos, quando fala aqui o texto aqui, no versículo 4, e o rei me disse: que me pedes agora? Então, aí o texto de orei ao Deus dos céus. Isso aqui tem um intervalo. Neemias, ele se ausenta para ir orar, para poder falar com o rei. Aí na continuidade, o versículo 5 diz: e disse-lhe ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envieis ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Olha a preocupação dele, ele agora vai pedir para que edifique a cidade. Então o rei me disse, estando a rainha, não é isso, assentada junto a ele, quando durar a tua viagem, e quando voltarás? Porque o rei se preocupava. O rei não queria que Neemias ficasse tanto tempo, porque ele gostava, ele amava Neemias, porque ele era um copeiro dedicado. Então ele não queria que Neemias demorasse tanto. Então ele pergunta para ele quanto tempo iria durar esta viagem. Aí no versículo, ou seja, continuidade: e aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Ele foi tão sábio que ele não especificou o tempo que ficaria ali, porque ele não sabia a situação visual que estava a cidade. Mas ele teve a informação somente no falar, no escutar. Então ele não define para o rei o tempo. Aí o versículo de número 7: disse-me mais ao rei: se ao rei parecer bem, deixe cartas para os governadores além do rio, para que me deem passagem até que chegue a ajudar. Neemias era tão preocupado com as coisas tão certas, que ele disse: não, eu só vou debaixo da bênção. É aquelas pessoas que não andam pelo seu nariz, é aquelas pessoas que andam debaixo da bênção da sua liderança. Me dê carta para mim ir. Aí o versículo número 8: como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do pátio da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu estou conseguindo tudo isso, porque a mão de Deus está sobre mim. Quando a mão de Deus está sobre nós, irmãos,
a tendência é tudo dar certo. No tempo de Deus tudo acontecerá. Versículo de número 9. Então vi aos governadores da lei do rio e dei as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiro. O que eu vi do Sanbalate, o Oronita e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel, porque eles gostavam de ver eles vivendo em miséria. Você sabia, irmãos, que o prazer do inimigo é ver os servos de Deus viverem em miséria? Sanbalate e Tobias tinham prazer de ver o povo de Deus na miséria que estava vivendo. Mas só que nós não fomos chamados por Deus, irmãos, para viver em miséria. Nós estamos debaixo de uma bênção. E a Bíblia diz que a bênção de Deus nos acompanhará. Então saiba de uma coisa, meus irmãos, momentos difíceis todos nós passamos, porque faz parte da vida. O momento de prova, o momento de dificuldade faz parte para nós crescermos. Porém, você não viverá nessa situação toda a vida, porque Deus te escolheu para viver debaixo de bênção. Glória a Deus. Versículo de número 11. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Versículo 12. E de noite me levantei eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Ele se levanta pela madrugada, vai olhar como está a situação, mas ele ainda não tinha informado para ninguém o motivo da sua viagem ali. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monte, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Então Neemias agora, ele vai observar a situação em que estava a cidade, para que ele pudesse começar a sua obra, porque não tinha como Neemias começar a reconstrução sem antes primeiro identificar a situação. Eu quero deixar em aberto esse ensinamento para a gente concretizarmos ele na próxima terça-feira, para que eu não fosse tanto a minha garganta, que já está latejando bastante aqui. Que Deus possa abençoar a todos de forma especial. E terça-feira, debaixo da bênção de Deus, nós concretizaremos este assunto. Marque aí aonde foi que a gente parou, o versículo que a gente parou, para que a gente dê continuidade. Fique de pé. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por esse culto desta noite. Leve paz e segurança a cada um dos seus filhos, seus lares. Guarda, livre e protege de todo o mal dos teus filhos. Continue abençoando a todos, Senhor, de forma especial. Te agradecemos pela tua palavra, pelos louvores entoados, por tudo quanto o Senhor tem dispensado neste lugar. Fica conosco, nós te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós e sempre a igreja diz amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Diga para ele: foi muito bom você ter vindo hoje. E amanhã tem culto. Queridos, amanhã nós vamos fazer o segundo. Começou no coração
presença do Senhor. Que canção transformada nessa igreja de valor, pois aqui gente pregando o evangelho do amor. Se você também deseja conhecer o Salvador, faça parte dessa igreja do Senhor. Oh, glória, ADMB, a igreja fervorosa e cheia de poder. ADMB,